Os animais estão na terra antes de nós e representam as nossas energias. Eis que toda a riqueza está de volta. Oh, e você? E você que recebeu o nome do Reino Unido está por debaixo de Congo. Você que recebeu o nome da União Europeia, América, Vitória está por debaixo. Amados, Pai do Senhor Jesus Cristo Nazareno, é hilário isso que eu acabei vendo, sabe? Vocês perceberam o Vicente? O Vicente, o rei Ntadi de Ambuíço, o rei do Congo, fazendo bruxaria para que o Reino Unido, para que a União Europeia esteja debaixo do seu governo de bruxaria. É o que vocês ouviram. Quem fala para vocês é o pastor Elemento Surpresa, servo do leão da tribo de Judá e do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Pois bem, eles têm feito uso de toda e qualquer uma prática de feitiçaria que vocês possam imaginar. Dizer que no domingo, o dia todo eu fui atacado por eles. Domingo, segunda, terça e hoje é quê? Hoje é quinta-feira, quarta, quinta-feira. Atacaram-me de manhã, atacaram-me à tarde, atacaram-me durante a noite, durante a madrugada. E eu vim aqui para dizer que até agora toda a prática de magia negra feita por eles, todos os rituais feitos por eles, até agora não tem surtido efeito para a glória do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Então, por conta daquilo que tem sido os fracassos de suas tentativas quanto à questão de eliminar o pastor Elemento Surpresa, dentro deste desafio que ele deu abertura, eu vim saber ao rei Ntadi de Ambuíço se está precisando dos meus dados pessoais, porque é bem provável que o meu rosto, através dos vídeos que eles conseguiram, as minhas imagens, né? Nesse caso, que conseguiram através dos vídeos, é bem provável que as imagens não são suficientes, porque a pessoa que quando pega numa imagem, começa a bungular, a fazer aqueles truques todos e já pega. Veja, um homem que está fazendo um ritual para que o Reino Unido, a União Europeia, se prostre debaixo do seu governo, é porque não é qualquer pessoa, não. Vamos ser sinceros. Para uma pessoa fazer um certo rito a fim de governar continentes, governar países, meu querido, é porque não é qualquer poder, não é qualquer pessoa. Então, para ele estar a fazer esse ritual que vocês acompanharam contra o Reino Unido, contra a União Europeia, a fim de estar debaixo do seu governo, é porque ele sabe o poder que ele tem. Agora, vim perguntar, será que este poder aqui, para funcionar contra o pastor Elemento Surpresa, é necessário os meus dados? Será que a minha imagem não é suficiente dentro dos rituais que estão fazendo contra o pastor Elemento Surpresa? Porque até agora estou intacto. Meus queridos, na verdade estou em pé não porque o pastor Elemento Surpresa é o tal cristão, né? O mais forte entre os cristãos, não. Eu não sou mais forte que nenhum cristão. Não sou mais forte que nenhum pastor. Para quem deve estar aqui a pensar, não, o pastor deu a cara, esse deve ser o tal, o pastor mais forte entre os pastores da Angola, o mais forte dos pastores do mundo, não. Eu não sou mais forte que nenhum outro pastor que vocês conhecem. Eu não sou mais forte que nenhum outro pregador, profeta, apóstolo, a profetisa. Eu não sou mais forte. Pelo contrário, eu sou menor dentre os meus irmãos que pregam no altar. Eu sou menor dentre os meus irmãos que professam a mesma fé, a mesma crença na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Deus da sã doutrina, o Deus dos verdadeiros profetas. Agora, por ser mesmo menor dentre os meus irmãos e pregadores que existem no mundo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, em sua infinita misericórdia, bondade e amor, estendeu suas mãos a fim de me proteger, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a fim de proteger, a fim de guardar todo aquele que crer nele, todo aquele que estiver debaixo de sua cobertura e debaixo da cobertura do Messias, sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo Nazareno, é que o pastor Elemento Surpresa
até agora não foi atingido por nenhum trabalho de feitiçaria do rei Tade de Ambuíço, ou anteriormente conhecido como Vicente. Pois bem, apontando agora para um outro assunto, algumas pessoas escreveram em alguns vídeos que nós temos aqui, como se o pastor Elemento Surpresa, né, ofendesse pelo simples fato de ter chamado o Tade de Ambuíço nos vídeos anteriores de incircunciso filisteu. Eu acredito que os amados não conhecem o que está escrito no livro de Juízes, no seu capítulo 15, no seu versículo 18. Quando Sansão derrota os 1000 filisteus, o próprio Sansão chama os filisteus de quê? De incircunciso. É só lerem. Leiam Juízes 15, 18. Sansão está orando a Deus, pedindo a Deus água porque está com sede. Lutou e agora está cansado, com sede. E enquanto ele está falando com Deus, ele está chamando de incircunciso aos filisteus. Sansão. Quando nós vamos para 1 Samuel, no seu capítulo 17, no seu versículo 26, nós vemos Davi, o rei Davi, quando ele percebeu que Israel estava sendo confrontado por Golias, ele perguntou: quem é este incircunciso que ousa se levantar contra o Deus de Israel? Veja, Davi também chamou de incircunciso os filisteus, tal como Sansão também chamou os filisteus de incircunciso. Logo, quem é o incircunciso? Toda aquela pessoa que tem um caráter ruim, toda aquela pessoa que tem um coração que não presta, um coração de ódio, de vingança, um coração que não sabe perdoar, um coração frio, sem amor, sem algum sentimento para com o próximo. Esse indivíduo é chamado de incircunciso. Então, esse termo incircunciso filisteu aponta para pessoas que não têm caráter de Cristo. Aquelas pessoas que não se parecem com Cristo. Estão percebendo? Porque o caráter de Cristo é amar e perdoar. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos maldizem. Esse é o caráter de Cristo. Agora, chamar incircunciso, chegar aqui e dizer, pastor Elemento Surpresa, ofendeu. Então eu vou dizer o seguinte, se eu represento algum cristão, eu represento os verdadeiros remanescentes. Meus queridos, se vocês perguntarem ao rei Tade de Ambuíço a respeito do pastor Elemento Surpresa, desse rosto aqui em suas reuniões, eu não apareço. Os pastores, os pregadores que têm aliança e pacto com Satanás nunca viram esse rosto aqui nas mesas dele, onde vão sentando com Satanás e com os demônios. Por isso é que o rei Tade, ao levantar o propósito contra os cristãos, ele simplesmente só usou de base as reuniões onde esses pastores também têm se apresentado. Isso é, aonde o rei Tade tem estado com Satanás e os demônios, muitos dos pregadores, profetas, etc. de hoje também têm estado com ele nessas reuniões. Por isso é que o rei Tade, olhando essa maioria de pregadores com ele no mesmo lugar, no mesmo ciclo, aí se levanta dizendo, eu desafio os cristãos. Por quê? Porque ele entende que Cristo, nosso Cristo Jesus, é fraco, porque assim os pastores bruxos que sentam com eles no mesmo lugar para adorar Satanás e os demônios, né, fazem percebê-lo que nosso Cristo Jesus é fraco. Mas agora entenda, no meio dos milhares homens de Deus, quando falo homens de Deus, refiro a homens que dizem ser de Deus. Entre os milhares existem os remanescentes, porque nem todo mundo entre os milhares, na verdade, são homens de Deus. Tem os homens de Deus, que são poucos, e tem aqueles que se dizem ser homens de Deus, mas sem Deus. Dizem que são de Deus, mas são homens de Deus sem Deus. Agora, quanto a essa pessoa aqui, pastor Elemento Surpresa, por toda a nação angolana, pelo mundo, esse rosto vocês nunca vão ver sentado em um lugar onde os bruxos, pastores sentam com vocês, Tade de Ambuíço e todo e qualquer um outro mago, filho de Satã e filhos da ira, raças de víbora. Agora, quando nós vamos para o livro de Mateus 3, no seu versículo 7, nós vemos João Batista, está no Rio Jordão batizando. E quem está diante de João Batista? Estão os fariseus. João Batista olha para os fariseus e diz o quê? Raças de víbora. Raças de víbora. E foram os termos que eu usei nos vídeos anteriores.
para aquelas pessoas que escreveram para mim, o pastor aqui estava a ofender e tal, não parece homem de Deus. Não, eu não ofendi. Incircunciso filisteu é um termo bíblico. Lê na tua Bíblia Sagrada, meu querido. Livro de Juízes 15, no seu versículo 18. Lê 1 Samuel 7, no seu versículo 26. Raças de víbora. João Batista apontando para os fariseus como raças de víbora. É só ler em Mateus 3, versículo 7. Simplesmente leiam também o livro de Mateus capítulo 12, no seu versículo 34. Quem está chamando aos fariseus de raças de víbora é o próprio Cristo Jesus em Mateus 12, no seu versículo 34. Quando vamos para Mateus, no seu capítulo 23, versículo 33, o próprio Cristo Jesus censurando os fariseus, o próprio Cristo Jesus aponta para eles como raças de víbora. Quando vamos para o livro de João, no seu capítulo 8, versículo 44, nós vemos o próprio Cristo Jesus apontando para os fariseus, para os escribas, como filhos da serpente, como raças de víbora, como filhos de Satanás. Olhem e acompanhem as falas de Cristo Jesus para os fariseus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é o quê? Próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todos os magos são feiticeiros. Todos os feiticeiros são mentirosos. Todos os mentirosos são filhos de Satanás. E todos os filhos de Satanás não passam de raças de víbora. Todas as raças de víbora não passam de circuncisos filisteus. Termos bíblico, não é ofensa. Quando vamos para Apocalipse, no seu capítulo 17, no seu versículo 1 ao versículo 5, nós vemos o próprio Cristo Jesus chamando a Igreja Católica grande, a prostituta, mãe das meretrizes. Quem são as meretrizes? Toda seita, toda religião onde o pastor é feiticeiro, sua igreja é uma meretriz. Todo pastor que comercializa o evangelho, a sã doutrina, na verdade, a sua igreja é uma meretriz. Toda e qualquer alguma religião onde os seus pastores vendem, comercializam azeite, vendem, comercializam terra do cemitério, ossos de morto, etc., não passam de quê? De meretrizes, filhos da prostituta. E são termos que o próprio Cristo Jesus fez uso. Agora, quem é o remitente desta carta chamada Apocalipse? A carta de Apocalipse tem o seu remitente. Quem é? Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. João, apóstolo, está na ilha de Patmos. E o próprio Cristo Jesus se apresenta para João e vai mostrando muitas visões a João. E uma das visões é a respeito da grande prostituta, a Igreja Católica, mãe das abominações da terra, a qual os reis da terra com ela se prostituíram. Então veja, vou fechar com essas palavras. Se porventura o rei Itade de Ambuíço está precisando dos dados pessoais do pastor Elemento Surpresa, porque afinal de contas minhas imagens, fotos não são suficientes para os rituais que estão fazendo contra mim, então é só entrar em contato. E nós estamos aqui, porque o desafio já perderam. Venham cá admitir que Jesus Cristo Nazareno é forte. E o vosso Zinzambi, aquilo que vocês dizem que é Congo, porque ele disse, vou clamar Congo, Congo, Mafuta, Mafuta. E o cristão que se levantar vai cair. Eu aceitei esse desafio. Agora, para fechar mesmo, quanto a mim, pastor Elemento Surpresa, eu não represento todos os cristãos. Amém? Amém nada. Eu represento sim todos os verdadeiros cristãos. Por quê? Porque todo cristão é um membro do corpo de Cristo, assim como eu sou membro do corpo de Cristo. Logo, assim como você, que é um verdadeiro cristão, me representa, eu te represento e assim todos nós nos representamos. Com isso, não estou dizendo que eu estou acima dos meus irmãos cristãos. Não estou acima de ninguém. Também não estou abaixo de ninguém. Nós estamos na mesma posição. E quanto aos pastores, eu não sou maior do que nenhum outro pastor. Pelo contrário, eu sou menor entre os pregadores existentes nos 4 cantos da terra. Falou para vocês, pastor Elemento Surpresa. Deus abençoe. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.